negocinho aqui, ó. Tá. Aqui abriu, né? Abriu. Sob a proteção de Deus, com amparo legal e verificado o quórum regimental, declaro aberta a presente sessão. Convido a todos a ouvirem o hino nacional. Senhores vereadores, a partir de agora, até o início do expediente, os senhores poderão se inscrever a qualquer momento. Gostaria, senhores vereadores, nós estamos adaptando aqui o sistema, então, se algum dos senhores quiser se inscrever para falar no expediente, levanta a mão e pede para a secretária que ela irá escrever os senhores. A senhora secretária fará a leitura da ata 01 da sessão ordinária realizada no dia 7 de fevereiro de 2022. Senhor presidente, peço dispensa da leitura da ata e da ordem do dia.
Atendendo o pedido do nobre vereador João da Água, está dispensado. Em discussão única ato. Em votação única ato. Deu certo? Deu certo? Aprovado. Fim da leitura, passaremos aos vereadores inscritos no expediente. Concedo a palavra ao vereador Genésio da Vital. Boa tarde, presidente Pedro Baralci, vereadora Cléia Oliveira e demais pares e a todos que acompanham essa sessão. Gostaria de aqui começar comentando um pouco da minha ida a Brasília. Fui até Brasília plantar uma semente esta que se assemelha a outra anteriormente plantada em uma reunião aqui mesmo em Curitiba, em que o fruto já está sendo colhido. Fruto traduzidos em verbas federais já conquistadas para a nossa cidade. Mais de 300 mil destinadas a obras viárias e 200 mil destinadas ao posto de saúde de Três Córregos, obra importante, uma vez que a referida unidade atende grande parte do interior do nosso município. Valores esses vindos tão somente do deputado federal Paulo Martins. Verba que busquei, conquistei e continuarei lutando por entender que é um grande caminho para a nossa cidade. Além disso, levei projetos buscando trazer para a nossa cidade um maior retorno dos impostos que pagamos. E quando digo pagamos, falo com propriedade, pois tenho a felicidade de também ser um contribuidor e gerador de renda em nosso município. Isso há 18 anos. Assim, não me cansarei de dialogar em busca de parcerias, verbas, melhorias e continuar fazendo meu trabalho em prol do nosso município. Outro ponto que gostaria de salientar, e aproveitando já agradecer a Sanepar, é a Prefeitura pelo empenho de buscar a solução para a crise hídrica que estamos passando, principalmente em determinadas localidades do nosso município. Fiquei muito feliz com a conclusão da obra e extensão da rede de água tratada para mais de 20 famílias do Felpudo. Um pedido antigo que conquistamos. Para quem conhece o Felpudo, sabe que lá tem muitos moradores passando por dificuldades, estavam passando por dificuldades, porque hoje já tem aproximadamente 1.000 metros de água encanada e vai chegar tão logo em 2.000 metros, chegando até a igreja do Felpudo. Parceria esta entre meu gabinete, Prefeitura Municipal, em nome de quem eu cito aqui, o prefeito Maurício Ribabem, do secretário de Viação e Obras, Rogério, do diretor Pedro Mosco, que fiscaliza e assina a execução da obra, e da Sanepar, que fez o projeto e disponibilizou o material. Foi de grande valia para mim, que acompanhei e realizei a entrega e pude ver a satisfação daqueles que muito tempo sofreram e que agora tiveram a solução desse problema. Cabe aqui também dizer que, além da extensão de quase 1.000 metros já, como já salientei, já realizada, uma nova obra de continuação da rede será realizada na localidade, proporcionando água para mais famílias da região. Assim, gostaria aqui de findar meu discurso dizendo que nos próximos dias, também será anunciado as obras de extensão da rede de água da região do Retiro. Para quem sabe ali, a região do Rincão do Santista também é uma região que carece desta atenção e que esse projeto chegue até lá.
outra importantíssima obra que já está encaminhada para ter o seu início. Muito obrigado a todos e tenham uma ótima semana. Concedo a palavra ao vereador Leandro. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde a toda a mesa, boa tarde aos pares, boa tarde àqueles que nos acompanham nas redes sociais e aqui presencialmente. Primeiro, eu quero dar os parabéns à presidência dessa casa pela transformação que fez o sistema de transmissão de áudio e vídeo. Até a nossa voz fica muito mais bonita aqui, né, presidente? Ficou muito bom, parabéns pela iniciativa. Hoje conseguimos transmitir com muito mais qualidade para as pessoas que estão nos acompanhando, principalmente nas redes sociais, devido ao período pandêmico, né? Muita gente nos acompanha. Mas, enfim, hoje vim aqui com 2 assuntos. O primeiro deles é não justificar, mas explicar hoje uma postagem que eu fiz nas minhas redes sociais, dizendo do meu posicionamento com relação ao voto contrário na lei do orçamento anual. Então, eu só queria explicar para as pessoas, né, não justificando, mas explicando às pessoas que aquela postagem eu fiz, mas eu justifiquei esse voto até no dia 6 de dezembro, na sessão, quando eu usei essa tribuna aqui, que eu fui contra a lei do orçamento anual, votei contra por vários motivos. Eu fui contra o grande valor investido no gabinete do prefeito, que não presta serviço público nenhum. Fui contra a verba destinada à comunicação, ao alto valor, fui contra o baixo valor na Secretaria de Desenvolvimento Social e também, levando em consideração o assunto mais comentado hoje, eu também fui contra a retirada de parte do valor do transporte escolar. Alguns perguntaram, mas foi retirado o valor do transporte escolar? Não, ele foi reduzido. Inclusive nas próprias redes sociais da Prefeitura, na postagem, quando eles falam sobre o transporte escolar, é citado que foi retirado 5 milhões, que será investido na própria educação, para construção, reforma. Eles colocaram até merenda, enfim, que não é verba destinada para isso, mas esse é um outro assunto para uma outra oportunidade. Mas eu só quero justificar. Inclusive, eu queria deixar bem claro que, com relação a esse assunto do transporte escolar, eu conversei com todos os vereadores, os 10, fora eu, e todos eles foram contra a retirada dos ônibus, foram contra a retirada do transporte escolar. Então, a decisão de votar contra a lei do orçamento anual foi única e exclusiva minha. Os vereadores decidiram, né, conforme o entendimento de cada um, mas, porém, com relação à retirada dos ônibus, todos eles são contrários e estaremos juntos caminhando para que seja resolvido isso da melhor forma. Só para deixar um pouco mais claro com relação à minha postagem. Se vocês forem ler o texto que foi publicado, vocês irão entender melhor. O segundo assunto é com relação à comissão a qual eu fui designado, Comissão do Meio Ambiente, cuja decisão ficou a presidência para o vereador João D'Água e a relatoria para o vereador Germaninho. Quero agradecer todos os vereadores por terem me escolhido para essa comissão. É uma comissão extremamente importante, principalmente para mim, que estou numa região de APA e de APP, e Campo Largo, em geral, está sob a tutela desta APA, né, subordinada a órgãos estaduais também. E já vou adiantar aos nobres pares que nós teremos muito trabalho, teremos bastante trabalho. Queria citar aqui algumas relevâncias com relação à comissão. No próprio regimento interno diz que cabe à Comissão de Meio Ambiente manifestar-se sobre todos os assuntos relativos ao meio ambiente, especialmente no que se refere ao controle da poluição. No seu parágrafo 1º diz: compete-lhe ainda exigir do poder o relatório do impacto ambiental, que é o RIMA, advindo das doações de direito real de uso para instalação de indústrias, escolas, áreas de lazer, parques, loteamentos e afins. Parágrafo 2º. Todas as manifestações de Comissão do Meio Ambiente deverão estar de conformidade com a legislação vigente, especialmente na Lei 1149 de 95, esta lei municipal. Ela fala da política municipal do meio ambiente, que eu não trouxe ela aqui porque ela é muito extensa, então fica muito maçante, mas eu aconselharia que as pessoas conhecessem essa política ambiental de Campo Largo, até para exigir um pouco mais dos nossos direitos.
E o que me chamou um pouco de atenção e que está prescrito também no artigo 225 da Constituição Federal é a política de educação ambiental em todos os níveis. Certamente, juntamente com os 2 vereadores, iremos cobrar do município para que tenha efetividade na política de educação ambiental, principalmente nas regiões mais afetadas por APA e por APP. Estamos também sujeitos à Constituição Federal, no seu artigo 23, é competência comum da União dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, no seu inciso 6º, proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Fala aqui sobre a poluição de novo. Preservar as florestas, a fauna e a flora. Vou citar também o artigo 225 da Constituição Federal. Todos têm o direito ao meio ambiente, ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-la e preservá-la para as presentes e futuras gerações. No seu inciso 6º, esse artigo tem vários incisos, mas eu vou citar aqui só o inciso 6º, promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Nós recebemos hoje, o ano passado, eu peguei a informação, são R$2.400.000 que nós recebemos de royalties. A APA do Passaúna, a APA do Rio Verde e a APA do Itaqui. Esses royalties, segundo eu fiz contato com a secretaria, seriam utilizados para fazer asfalto. Né? Então, discordo um pouco desse posicionamento, já que é direcionado para as APAs, então vamos aplicar na própria APA. Política ambiental, política de conscientização ambiental, ensinar as pessoas a separar lixo, por exemplo, que é uma coisa que muita gente não sabe, separar nas categorias para que faça uma reciclagem, um retorno melhor, ensinar nossas crianças a política ambiental, não sujar os rios. Inclusive, estou apresentando aqui um projeto que eu vou deixar para a próxima semana para explicar, mas é o projeto Adote uma Nascente. É uma indicação, aliás, Adote uma Nascente, é uma indicação muito legal para a gente discutir isso, principalmente na nossa comissão. Então, conto com os vereadores para que a gente faça isso, né? Conto com os demais pares para isso também, e vamos, esse ano, trabalhar muito para a preservação do meio ambiente. Uma boa tarde a todos e uma boa semana. Mais algum vereador quer se inscrever? Eu desejo fazer uso da palavra, presidente. Concedo a palavra ao vereador Alexandre Guimarães. Quero cumprimentar, primeiramente, o presidente dessa Casa de Leis, vereador Pedro Baralci, demais integrantes da mesa diretora, meus colegas vereadores, público aqui presente, a imprensa que nos assiste também, e todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, meu boa tarde a todos. Olha, um dos temas que está bastante polêmico e muito discutido na nossa cidade hoje é a questão do transporte escolar. É tema de discussão nesta Casa de Lei, é tema de discussão nos grupos de WhatsApp, de redes sociais, Facebook, enfim. E hoje eu recebi uma mensagem da secretária de Educação questionando que a palavra crise, que eu me referi numa fala minha. E eu respondi à secretária com muita educação. A Doroteia é uma mulher valorosa, tem muita experiência na pasta que ocupa, mas é uma subordinada do prefeito. E eu respondi com muita educação a ela. Crise existe, sim. Se não existisse crise, no sábado pela manhã, não teríamos manifestação na praça. Se não existisse crise, os pais, os alunos, não estariam preocupados e exigindo providências do Executivo. Então, temos uma crise instalada, sim, na questão da educação referente ao transporte escolar.
a maior crise que a cidade já enfrentou na área da educação. E eu vou repetir aqui algumas palavras que fiz no vídeo. Crianças indo para a escola de a pé, causando insegurança em pais. Crianças indo para a escola em ônibus superlotados. Crianças sem sua matrícula efetivada por falta de vaga nas escolas. O vereador André Gabardo, no momento anterior, no ano passado, pediu explicações, através de um ofício, à Secretaria de Educação, o porquê do corte, o porquê das alterações na questão do transporte escolar. O que justificaria? Georreferenciamento, economia, corte de despesas. Ora, falei e repito, quando você quer ser gestor, quando você assume o compromisso de conduzir os destinos da tua cidade, você tem a obrigação de fazer isso de forma planejada. Eu sou um político, e disse isso para a secretária, marquei inclusive uma reunião com ela amanhã, às 9 horas da manhã. Eu sou um político pautado no diálogo, na discussão, no debate, e principalmente no bom senso. Posso estar contrariando aqui o pensamento de outras pessoas. O processo é democrático. Mas não é possível que você faça uma alteração num setor tão importante da administração como a educação, e aqui se reportando ao transporte escolar, no apagar das luzes, no dia para a noite. Não é correto. Você tem que fazer um debate com a população, você tem que conversar com os diretores, com os professores, você tem que se reportar aos pais, você tem que entender a logística de funcionamento das famílias, porque nós estamos falando aqui também de crianças. Eu repito aqui que vão ter sua logística do dia a dia, a estrutura familiar, a logística das famílias do dia a dia vão ser alteradas, estão sendo alteradas em função do georreferenciamento. Eu não sou contra você fazer ajustes, você viabilizar cortes, se existem despesas excessivas, se você tem a capacidade de fazer um enxugamento, ok. Então vamos trabalhar para que isso seja feito no médio, longo prazo, mas não a toque de caixa, logo depois de estarmos saindo de uma crise de pandemia que ainda existe, mas não no seu pico, que acredito que as coisas vão começar a voltar ao normal, mas as aulas voltaram agora. E famílias, alunos, professores se depararem com essa situação de imediato é muito ruim, é muito desgastante para todos, principalmente para os alunos. Olhe, eu sempre disse claramente que eu sou um vereador de oposição. Talvez as pessoas se reportem à minha pessoa em função também disso, pedindo orientação, pedindo informação e perguntando se existe uma solução. Muitos se reportaram a mim nesta semana, eu vou citar algumas localidades, porque eu ouvi o prefeito dizer que os ônibus do interior não ficarão sem transporte. Pois no Felpudo, no Retiro, no Gabiroba, 20 famílias, seus filhos não foram para a aula. Não tinha como ir para a aula. Então, no Três Córregos parece que temos problemas também. N situações geradas na cidade inteira. E isso causa indignação. Não é possível que não exista um diálogo. Eu, desde o começo, hoje continuo sendo integrante da Comissão de Educação, presidi essa comissão no ano passado, e todas as questões aqui colocadas para discutir, debater, no que tange a educação, eu dei a minha opinião, eu fiz reuniões com a secretária, fiz reuniões com a comissão, juntamente com outros vereadores, externei o meu posicionamento aqui nesta tribuna, na questão da dualidade das escolas e nas questões do transporte escolar. Cadê a recomendação do Ministério Público? Cadê a recomendação do Ministério Público que diz que tem que cortar recursos do transporte escolar? Cadê
os projetos das escolas que são construídas com essa economia que querem fazer a toque de caixa? Cadê os projetos? Quais são os terrenos que vão ser comprados? Como eu disse, as coisas têm que ser feitas de forma planejada, de forma estratégica. A educação, ela tem recursos municipais, estaduais, federais. Informação que me passam que só o Fundeb para o ano de 2021 para o ano 2022 terá um aumento mais de 20%. Lembrando que isto é lei, tem que gastar no mínimo 25% de educação os municípios durante o ano corrente. Eles são obrigados por lei a gastar 25% em educação. Não pode gastar mesmo. Não se fere a Constituição. E eu acompanho alguns comentários nas redes sociais, mas da onde que ele vai cortar 5 milhões? O orçamento previsto é 8, ele já está cortando em torno de 2 milhões referente ao orçamento do ano passado. Tem que cortar mais 3. Da onde que vai cortar? Da onde que vai tirar linhas? Como que vai fazer essa logística? Tem que ter planejamento. Não pode tomar decisões que ferem interesse da população, porque aí se instala a crise. Eu sou um político, faço política, eu não faço politicagem. Eu estou aqui defendendo o interesse do coletivo. E eu aprendi assim. Primeiro vem o interesse do coletivo, depois vem o interesse dos grupos, das classes, e em último lugar vem o interesse individual de cada um, inclusive os meus, que são legítimos. Mas a gente tem que separar isso. Primeiro o interesse do coletivo. E as decisões tomadas pelo Executivo hoje ferem os interesses da coletividade. E é uma decisão, sim, isolada. A Câmara de Vereadores não é conivente com isso. Eu sei que tem vereadores aqui da oposição e tem vereadores da situação. Eu parabenizo aqui o líder do governo, o vereador João da Água, o João Freitas. Você é um político corajoso. Você tem a obrigação de trazer informações do Executivo, de defender o posicionamento, as decisões tomadas pelo prefeito, pela administração. É valorosa a tua posição, posição difícil. Você é um político de grande valia. Eu tenho muito orgulho de estar nesse plenário junto com você, João. Nem sempre a opção nossa, a gente consegue, de certa forma, externar. Não tenho certeza que você tem tido vários embates junto ao Executivo, tentando achar uma saída. Não são muito fáceis, não são fáceis. Então, eu valorizo o vereador João Freitas aqui pelo seu posicionamento, porque você é um vereador que tem postura. E política se faz com postura, não fica em cima do muro. Então, parabéns pelo teu posicionamento, pela forma que você conduz o teu trabalho como líder do governo. A atitude do Executivo, ela fere a Constituição, no meu entender. Porque transporte escolar, pela lei de 2008, ela é tida como investimento. Repito aqui o que já falei na sessão plenária passada. Vários prefeitos e secretários de educação anteriores fizeram uso desta lei e promoveram o transporte escolar até aqui. Então, há um entendimento dessa situação diferente, que tem que existir economia, que tem que se fazer o georreferenciamento, não sou contra, mas não a toca de caixa. Então, no meu entender, se você deixa de fazer, de dar o direito básico do aluno chegar até a escola, e isso é direito básico constitucional garantido na Constituição, você tem que cumprir a lei. Então, isso é ferir a Constituição, e isso é perigoso. Segundo, nós ainda estamos vivendo em pandemia. Ainda estamos vivendo em pandemia. Superlotação de ônibus escolares é colocar a sociedade em risco de saúde pública.
Apesar de existir a vacinação e avançando bastante em nosso país, isso é risco. Isso não é correto. Então, isso é preocupante, porque isso vem de decisão tomada do Executivo. Não concordo com esse tipo de decisão. No meu entender, repito aqui mais uma vez, inexperiência e despreparo. E falta de respeito com toda a sociedade. Espero que a discussão seja trazida mais uma vez pela Casa de Leis. Espero que as informações que recebi no final de semana sejam verdadeiras no que diz respeito ao Ministério Público. Eu não vi se existe esse ofício ou não. Eu não li esse ofício. Mas me passaram que existe um ofício do Ministério Público dizendo que é para o transporte escolar voltar de forma imediata, nem que seja provisória, para tentar se achar uma solução. O Ministério Público ele não tem que definir os rumos da administração. Ele tem que fiscalizar. E onde tem distorção, tem que corrigir as distorções, tem que fazer o seu dever. Mas ele não comanda os destinos do Executivo. Ele não pode fazer isso. Não é a obrigação dele. A obrigação é fiscalizar. Eu espero que as decisões do prefeito vão de encontro a esse ofício que determina a volta imediata do transporte escolar, porque as crianças precisam ir para a escola. Os pais precisam ter segurança na ida dos seus filhos para a escola. Lembrando que investir em educação é investir no futuro. E nós precisamos resolver este impasse entre executivo e sociedade para sair dessa crise e que as coisas voltem ao normal, com os interesses da população sendo preservados e garantidos, principalmente aquilo que tange a educação, que é constitucional, é obrigação de todo gestor. Eu quero parabenizar aqui a prefeita de Rio Branco, que em conversa com a Câmara de Vereadores, em conversa com a sociedade da cidade, definiu que vai custear o transporte escolar. O prefeito de Araucária, que faz a lei ser efetivada, também faz o transporte escolar acontecer naquela cidade. E parabenizar também o nosso governador de estado, que criou o programa Conhecendo o Mundo, e manda jovens paranaenses, inclusive um aqui de Campo Largo, acho que é da região de Bateias, estudar fora do Brasil, mentes privilegiadas que conquistaram a possibilidade de sair do seu estado e conhecer outra cultura e de lá trazer o conhecimento para ajudar, quem sabe, num futuro próximo, a nossa sociedade a ser uma sociedade melhor, sempre pautada na boa formação e na valorização da educação. Muito obrigado a todos. Concedo a palavra ao vereador Dr. João Freitas. Boa tarde, senhor presidente, a mesa executiva, demais vereadores, aos presentes, aqueles que nos acompanham nas redes sociais. Senhor presidente, queria iniciar minha fala aqui, primeiramente falando de algumas obras que estão acontecendo hoje na região da Ferraria. O término de uma ponte ali na colônia Dom Pedro, no final da rua Maria Bernaschi, sentido a Pedreira da Andraus. Um problema que aconteceu lá, que veio a ceder a ponte, e um pedido feito ao Executivo, essa ponte está sendo reconstruída, está quase terminando. Fica aqui o agradecimento ao secretário Paulo Rogério e também ao prefeito por ter atendido essa demanda. Também os patrulhamentos que nós fizemos ofício aí da Vila Davi Antônio, Vila Torres e Dona Fina hoje, está acontecendo também patrulhamento de diversas ruas ali na região, que devido às chuvas do final de ano, às chuvas de dezembro aí, acabou estragando bastante as ruas dos bairros ali. Queria aqui também agradecer ao secretário de Ordem Pública e também ao prefeito pela sinalização horizontal e vertical realizada no bairro Cercadinho e também no bairro Rondinha, vereador João. Acho que o senhor também andou fazendo pedido, então tem pedido meu e do senhor lá, foi atendido
pela Secretaria de Ordem Pública. Também a respeito da COCEL, senhor presidente. Essa semana tivemos uma notícia muito boa, né? A COCEL, depois de uma demanda muito grande no mandato do Marcelo para cá, ela acabou ganhando vários prêmios pelo trabalho que vem sendo exercido junto à Companhia de Energia do nosso município. E agora nós vamos ter também uma energia equiparada ao mesmo preço da Copel, além da prestação de serviço que está sendo feita pela COCEL na nossa cidade. Quero aqui parabenizar o Dr. José Arlindo pelo trabalho, o presidente, pelos projetos que a COCEL vem fazendo na cidade e também por solução de vários problemas de queda de energia que nós tínhamos na cidade de Campo Largo. Quero aqui também falar sobre o CEL, senhor presidente, que é o Centro de Especialidade Odontológica. Depois de muitos problemas com a empresa que ganhou a licitação, agora as obras voltou a ser feitas de novo com a nova empresa. Foi preciso retirar aquela empresa antiga, nova licitação foi feita e agora as obras estão sendo dado seguimento. Espero em breve aí a população de Campo Largo poder se beneficiar do Centro Odontológico de Especialidades aqui na cidade de Campo Largo. Quero aqui também falar do projeto de lei que estou apresentando à casa, senhor presidente, para apreciação dos nobres pares, que é sobre a obrigatoriedade do município a fixar em lugar visível e de fácil acesso ao público a escala de trabalho diária de todos os funcionários da área de saúde, jornada de trabalho, naquele estabelecimento incluindo técnicos, médicos, plantonistas e suas especialidades, além do responsável pelo plantão, em todas as unidades de saúde do município, que é a UBS, as UPAs, a Unidade de Saúde Familiar e outros. Quero aqui também falar sobre o projeto de indicação que estou apresentando na Casa de Lei, que é a indicação número 7, que dispõe sobre a realização de perícia anual em pontes e viadutos integrantes do sistema viário do nosso município, que seja de responsabilidade do município de Campo Largo. É uma indicação de projeto de lei, porque ela gera despesa ao Executivo, e fica aqui também o pedido, né, aos nobres pares, que eu acho que é de suma importância nós termos essa vistoria anual, tendo em vista alguns problemas que ocorrem, principalmente na questão de pontes e viadutos na cidade. Outro projeto, que é a indicação de número 8, que também seria da criação da farmácia veterinária pública municipal. Inclusive, conta aí com o apoio, principalmente da vereadora Creia e do vereador Luiz Chervins, que hoje não está presente, na relação da questão animal, secretária. Vejo que temos um grande problema na cidade, né, da questão animal, onde vários projetos de lei estão sendo desenvolvidos, e eu acredito que a farmácia popular ela vem para atender uma demanda, principalmente daquele que tem baixa renda, que não tem a condição de cuidar do seu animal. E, de alguma forma, a pessoa tem esse animal e acaba, às vezes, por vezes, né, abandonando o bichinho por falta de condições de tratamento. Então, eu acredito que isso é uma de grande valia para a cidade também de Campo Largo. E o último, que dispõe sobre o cadastramento de compra e venda e troca de materiais de cobre, arames, baterias, transformadores, materiais, alumínio, tubos, tampos metálicos e peças metálicas em geral para reciclagem no município. Vejo um grande problema hoje, senhor presidente, que é os roubos de fio na nossa cidade. Principalmente o interior sofre muito com isso. Volta e meia, fica sem telefone, fica sem internet devido aos roubos de fio. E uma vez que nós tivermos o estabelecimento que compra esse material cadastrados, acredito que dificulta, porque ele vai ter que pegar CPF, nome de quem está vendendo, da origem desse produto, para que a gente possa diminuir a questão dos furtos também na cidade de Campo Largo. Por último, senhor presidente, gostaria aqui de falar a respeito da fala do nobre colega, o vereador Alexandre, e dizer, vereador, que não é fácil trabalhar em prol da população, seja vereador de situação, seja vereador de oposição, porque todos aqui na casa buscam fazer um trabalho coletivamente.
Nessa questão do transporte, tive várias reuniões com a secretária Doroteia, com o prefeito Maurício, com a secretária de Educação do Estado. E hoje, inclusive, teve uma live do prefeito no horário do almoço, explicando, né, o posicionamento do Executivo. E o prefeito tem sempre dito nas lives dele, junto com a secretária, que está sempre aberto ao diálogo. Se alguma distorção foi cometida, vamos sentar com o Executivo, vamos sentar com a secretária Doroteia, vamos chamar o Estado, se for preciso, e vamos buscar a solução. Hoje mesmo me surgiu uma demanda de uma pessoa deficiente do Campo do Meio, presidente. A pessoa me ligou, passei para a secretária, prontamente ela está vendo já a situação para tentar resolver esse problema. Então, aonde existe o problema, se são problemas pontuais, e aquilo que estiver dentro da previsão legal, acredito que todos os vereadores aqui estão trabalhando em prol disso, e a gente vai lutar sempre pelo coletivo, sempre para atender a demanda da maior parte da população da cidade. Não meu, não do outro vereador ou de qualquer um. E ter posicionamento político, vereador, é louvável, e a gente reconhece isso também nos demais pares da casa, que sempre se portando com educação, com respeito. Temos embates políticos, divergências políticas, mas lá fora nós somos campolarguenses, e nós temos que lutar pela melhoria e o bem da cidade. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado por hoje. Desejo a todos uma boa semana e uma boa tarde. Concedo a palavra ao vereador André Gabardo. Senhor presidente, nobres colegas, aqueles que nos acompanham presencialmente aqui, também através da transmissão das páginas da internet, eu vi que está vendo transmissão hoje também através de algumas páginas. Meu boa tarde a todos, em primeiro lugar. Eu confesso que não tinha me preparado para o uso da palavra hoje, mas ouvindo os outros vereadores aqui, achei importante fazer algumas considerações. Não vou tomar muito do tempo, talvez seja o meu tempo de professor que me leve sempre a buscar o entendimento das coisas e buscar explicar bem as coisas para que elas fiquem muito claras, para que não hajam distorções. Eu vou começar com o final do ano passado, quando nós aprovamos a lei orçamentária. O sargento falou sobre isso hoje. O sargento votou de maneira contrária, eu votei favorável, entendendo que naquele momento era complicado nós engessarmos o município, engessarmos a saúde e outras questões. E naquele momento, lembro também do vereador Alexandre, a gente ter votado sim, mas com algumas ressalvas, principalmente nessa questão do transporte. E votei favorável, compreendendo que isso não inviabilizaria e também não forçaria uma diminuição no transporte, vendo que há a possibilidade de remanejamento, como fizemos inúmeras vezes durante o ano passado, transferindo recursos de uma pasta para outra aqui nessa mesma casa. Ainda sobre essa questão, quando se fala em diminuir 5 milhões no transporte escolar, a conta não bate. Se nós temos 68 linhas e foram baixadas para 48, e, como se diz, gastavam-se 10, teria que se diminuir pela metade para chegar nesse valor. Então, essa conta de 5 milhões de economia para serem construídas escolas, como foi falado já, que seriam, até o final do mandato, construídas 12 escolas no município, eu não vejo essa possibilidade. Eu vejo isso como uma desculpa. Sobre o argumento que há uma imposição legal para a diminuição do transporte escolar. Também esse argumento não cabe. Na última sessão, o vereador Alexandre demonstrou aqui que a conta dos prefeitos anteriores foram aprovadas no quesito educação, transportando todos os alunos que eram transportados, com as 68 linhas ativas. Então, nesse sentido, dizer que há uma lei nova, que a lei obriga a diminuir, não é verdade. Nós temos que falar o que realmente acontece. É uma decisão do Executivo de diminuir o número de linhas. E ele tem essa prerrogativa. Nós concordando ou não, a prerrogativa é dele. Nós podemos falar, podemos dialogar, podemos envolver o Ministério Público. Na semana passada, inclusive foi uma sugestão que foi dada aqui nessa casa, de que os vereadores que não estavam satisfeitos procurassem os seus partidos em níveis superiores para que houvesse uma alteração lá em cima. Conversei com o deputado Galo, que é o deputado do meu partido, e falou: não houve alteração na lei. A mesma lei que estava regendo lá atrás está até hoje. Aquilo que era feito pode continuar sendo feito sem problema nenhum.
Falei também com o senador Álvaro Dias, que inclusive mandou uma mensagem para o povo campolarguense, pôs nas redes sociais dele, em algumas outras páginas, apelando para que o prefeito reveja a questão do transporte escolar em Campo Largo. Então, vocês veem que não é uma decisão que cabe aqui ao Legislativo Municipal, nem estadual e nem federal. Essa é uma decisão exclusiva do Executivo Municipal e ponto final. O que nós podemos é nos ajudar, levantar a bandeira e defender aquilo que nós acreditamos. Eu não sei quem foi o autor da postagem na semana passada, de algumas crianças andando à margem da BR-277. E eu tenho que contar para vocês que eu tive um problema na minha casa. A minha esposa, ao ver aquela postagem, falou: isso está errado. Isso não pode acontecer. Ela disse: eu tenho vontade de chorar ao ver uma cena dessa. E eu fico pensando no coração do pai, na responsabilidade de cada um de ter o seu filho. Tenho 2 filhos pequenos, graças a Deus tenho condições de levá-los, mas não é a realidade da maior parte das famílias. Como fica o psicológico de uma família sem saber da segurança do seu filho? Sabendo que seu filho sai para ir para a escola e está aí à margem, à mercê de acidentes. Nós tivemos aqui em Ivaiporã, aqui pertinho, uma vereadora que foi cassada, porque fez uma festa de aniversário durante a pandemia. O que nós falamos de quem tem abarrotado ônibus de crianças durante a pandemia. Então, às vezes nós somos criticados, às vezes as pessoas dizem que nós estamos fazendo politicagem, mas eu queria dizer que essa é uma pauta que eu venho desde o ano passado com outros vereadores levantando. Não pude estar na manifestação sábado, eu tenho uma postura em relação a isso. Estive lá no Itaqui, juntamente com outros vereadores também, dialogando com a população, mas por opção, não estive ali nessa de sábado, por entender que o meu papel é aqui nessa casa, através também de contatos que a gente faz, mas apoio e acredito que a população deve se manifestar sim. Né? O voto vem do povo, o poder emana do povo, e se nós estamos aqui é pelo voto popular. Então, toda manifestação feita de maneira ordeira, de maneira democrática, expondo os seus valores, ela é válida e precisa acontecer. Então, gostaria só de fazer esse fechamento nessa situação. Como eu falei, não comentaria sobre isso, mas vendo o que vem acontecendo, não poderia me calar. E queria, mais uma vez, falar que podem continuar contando comigo aquilo que estiver no nosso alcance. Né? Às vezes as pessoas têm dificuldade e enxergam todo o político, tanto o prefeito como vereadores, como um pacote só. Mas nós temos situações e situações. Temos momentos de falar, temos momentos de ponderar, de colocar as nossas palavras. E aquilo que está ao meu alcance, aquilo que eu puder fazer em sentido de contato, no sentido de resolver essa situação, podem contar comigo. Mas eu repito mais uma vez, essa é uma decisão do prefeito e é só ele que pode voltar atrás ou não. O nosso apelo é nesse sentido, que ele reveja essa decisão e, se precisa, se o sistema está, como já foi dito, se o sistema está errado, se está gastando muito, que se faça isso de uma outra forma. Por que não, há 6 meses atrás, ter entrado em contato, mandado uma carta para cada pai, perguntando: você precisa realmente do transporte? Qual é a escola perto da tua casa? O número de vagas que nós temos é essa? Nós passamos 2 anos de pandemia sem aula presencial. Por que fazer isso goela abaixo num momento só? Uma outra ideia, uma outra sugestão que eu mesmo dei: quem estava usando, mantém nas matrículas novas. Aí sim fala: olha, a partir de agora nós vamos ter essa questão do georreferenciamento de uma outra maneira, e se não tiver vaga aqui, aí sim, mas daqui para frente. O que nós vamos falar da formação de docentes que só tem no Colégio Sagrada Família, meu Deus? Só tem ali, não tem formação de docente nos bairros. E aí, a gente ouve o argumento de que a formação de docentes não é regular, é curso. Ele não é um curso pós-médio, é um curso durante o médio. Se no curso pós-médio não tem direito ao transporte, ok, nós compreendemos e aceitamos. Mas o curso de formação de docentes é um curso de magistério. Minha mãe se formou ali. Quantas pessoas da cidade se formaram no curso de formação de docentes do Colégio Sagrada Família? Então, gente, nós precisamos fazer uma análise mais profunda. As decisões não podem ser tomadas de um momento para o outro, sem consulta, sem conversa, sem planejamento. Acredito que a palavra-chave para tudo isso foi falta de planejamento. E quem paga o pato? As crianças do município. Muito obrigado a todos.
Não havendo mais nenhum vereador inscrito no expediente, passaremos à ordem do dia. Em votação única, o veto integral número 01 ao projeto de lei do Legislativo, número 96/2022, de autoria do vereador Genésio da Vital, cuja súmula institui a modalidade de futevôlei como esporte oficial no calendário municipal de esportes e cultura no município de Campo Largo. Em discussão única o parecer. Em votação única o parecer. Como é que faz aqui? Aqui. E agora aqui? O presidente vota. Aprovado o parecer. Em discussão única, o veto em si. Em votação única, o veto em si. Pode votarem novamente todos os senhores vereadores. O veto.
Por gentileza, pode votar novamente. Está meio complicadinho hoje. Não? Cancela. Não, não. O senhor cancela aqui, o vermelho não. Aí, confirma aqui. Ó. Rejeitado. Em votação única, o veto integral número 2 ao projeto de lei legislativo número 94/2022, de autoria dos vereadores Dr. João Freitas e Luiz Chervisque, cuja súmula autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder autorização para distribuição e fornecimento de energia elétrica, água e esgoto em imóveis urbanos e rurais no município de Campo Largo, estado do Paraná. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, senhor presidente. Senhor vereador. Gostaria de pedir aos vereadores que mantivesse o parecer votando sim, e sim também ao veto. Esse projeto de lei, alguns pontos acabou ficando contrário à lei federal, e nós vamos adequar ele para apresentar como indicação ao Executivo. Em discussão única o parecer. Em votação única o parecer. Aqui. Verde. Como é que vota? Verde. Primeiro. Bloqueado de volta. Agora deu. Bloqueando. Bloqueado. Não voto. Não voto. É o presidente. Não, a gente tem que colocar em cima. É o presidente vota. O presidente vota. Então eu vou pedir para eles fecharem essa votação e abrir novamente com a opção dele votar, tá bom? Certo. Se o senhor quiser avisar. Tá. Agora acaba esse. Não tem mais votação. Tá. Não dá. Não dá. Está bloqueado.
Aprovado. Em discussão única, o veto em si. Em votação única, o veto em si. É assim também, né? Aprovado. Em votação única, o veto... Em votação única, o veto integral número 2 ao projeto de lei legislativo 94. Baixa-se de plano a comissão competente o projeto de lei número 02/2022, de autoria do Executivo, cuja súmula altera os anexos 1 e 3 da Lei Municipal número 3002, de 19 de dezembro de 2018, com redação data pela Lei Municipal número 3.221, de 5 de junho de 2020, artigo 9º da Lei Municipal número 3002, de 19 de dezembro de 2018, que estabelece os perímetros urbanos das sedes urbanas e bateias no município de Campo Largo. Baixa-se de plano a comissão competente o projeto de lei número 11/2022, de autoria do vereador Dr. João Freitas, cuja súmula dispõe sobre a obrigatoriedade de afixar em lugar visível e dar fácil acesso ao público a escala de trabalho diária de todos os funcionários de serviço e a jornada de trabalho naquele estabelecimento, incluindo técnicos, médicos, plantonistas e suas especialidades, além do responsável pelo plantão em todas as unidades de saúde no município, UPA, UPAs, USF e outros. Baixa-se de plano a comissão competente o projeto de lei número 12/2022, de autoria dos vereadores Cleio Oliveira e Luiz Chervinsky, cuja súmula autoriza o transporte de animais domésticos de pequeno e médio porte, acompanhado por seus tutores no transporte coletivo de passageiros no município de Campo Largo. Baixa-se de plano a comissão competente o projeto de lei número 13/2022, de autoria do vereador Sargento Leandro, cuja súmula dispõe sobre animais comunitários, cães e gatos, estabelece normas para seu abrigamento e dá outras providências. Baixa-se de plano a comissão competente o projeto de lei número 14/2022, de autoria do vereador Sargento Leandro, cuja súmula dispõe sobre a proibição de uso de correntes ou assemelhados em animais domésticos ou domesticados, em residência, estabelecimentos comerciais, industriais ou públicos, conforme especifica. Baixa-se de plano a comissão competente o projeto de lei 15/2022, de autoria do vereador André Gabardo, cuja súmula cria no município de Campo Largo o programa Vovô Sabe Tudo e dá outras providências. Baixa-se de plano a comissão competente a indicação número 7/2022, de autoria do vereador Dr. João Freitas, cuja súmula dispõe sobre a realização de perícia anual em pontes e viadutos integrantes do sistema viário do município de Campo Largo. Baixa-se de plano a comissão competente a indicação número 8/2022, de autoria do vereador Dr. João Freitas, cuja súmula dispõe sobre a criação de uma farmácia veterinária pública municipal, FVPM, a ser instalada no município de Campo Largo e dá outras providências. Baixa-se de plano a comissão competente a indicação número 9/2022, de autoria do vereador Dr. João Freitas, cuja súmula dispõe sobre cadastro, compra, venda e troca de cabo e fio de cobre, arames e baterias
transformadores, materiais de alumínio, tubos e tampas metálicas e peças metálicas em geral, para reciclagem no município de Campo Largo e da outras providências. Baixa-se de plano à comissão competente a indicação número 10/2022, de autoria do vereador Sargento Leandro, cuja súmula institui o programa Adote uma Nascente no município de Campo Largo e da outras providências. Baixe-se de plano à comissão competente a indicação número 11/2022, de autoria da vereadora Cléia Oliveira, cuja súmula dispõe sobre a criação do sistema cicloviário no município de Campo Largo e da outras providências. Baixe de plano à comissão competente a indicação número 12/2022, de autoria da vereadora Cléia Oliveira, cuja súmula institui a campanha Check-up nas mulheres para alerta e prevenção de doenças. Conforme a determinação do plenário, passaremos a discutir englobadamente todo o requerimento dos senhores vereadores. Não tem nenhuma discussão? Em votação englobada, todo o requerimento. Aprovado. Fim das matérias sujeitas à deliberação do plenário, passaremos aos vereadores inscritos eletronicamente para as explicações pessoais. Concedo a palavra ao vereador André Gabardo. Senhor presidente, queria só comentar o requerimento número 230, agradecer a aprovação dos demais membros aqui da casa, foi aprovado por unanimidade. É um requerimento onde eu solicito que o desconto no IPTU para aquelas famílias que receberam auxílio durante a pandemia e também para as empresas que receberam a pandemia, que esse desconto não fique apenas para o pagamento à vista, mas que esse desconto se estenda também para o parcelado. Porque essas famílias, essas empresas que mais sofreram durante a pandemia, muitas vezes têm dificuldade para pagar à vista o IPTU. Então, que para esses o desconto seja mantido, mesmo no IPTU parcelado. Então, eu agradeço aí o voto favorável de todos os vereadores e aí a gente aguarda uma resposta do prefeito sobre essa possibilidade. Obrigado. Concedo a palavra à vereadora Cléia Oliveira. Senhor presidente, vereadores, a todos presentes. Essa semana que passou, eu estive com o vereador Márcio Beraldo, na escola lá do CAI, que é a Escola Municipal Mauro Portugal, que precisa de algumas melhorias. E também nós estivemos na UPA. Infelizmente, temos alguns casos de pessoas aguardando pela central de leito, alguns internamentos, e nós sabemos que isso depende da central de leitos do Estado, mas, infelizmente, nós tendo os hospitais na nossa cidade, ainda existe muita demora. E estive também na reunião do Conselho, até a próxima tem que o vereador Alexandre e o vereador Genésio também, a gente vê a data para participar, e a gente discutiu alguns casos referente à fila de especialidades também, que está muito demora, e estamos cobrando. Também estive na Unidade Básica de Saúde de Vila Glória, que agora lá na Vila Glória está sendo realizada a vacinação para as crianças, além do Vila Glória, lá no Jardim Rondinha e na UBS do Cercadinho. Então, essas 3 unidades que estão realizando a vacina. Até a gente questionou para a secretária da Saúde por que não amplia em outras unidades. E ela falou que, referente à determinação do Estado, não dá para misturar a vacinação de crianças com os adultos. Por isso que, daí, em outras localidades, outras unidades, é a vacinação dos adultos. Também estive em reunião com a secretária, discutindo sobre o transporte escolar e também referente a algumas demandas do SEMAI, lista de espera também de atendimentos aos alunos. Também referente à Procuradoria da Mulher, que nós instauramos aqui na Câmara, agora esse ano nós estamos com algumas ideias de fazer algumas campanhas nas unidades de saúde, nos bairros, e eu gostaria muito de pedir apoio dos nobres vereadores,
para nós trabalharmos isso referência à violência doméstica, que eu tenho certeza, com o apoio de vocês, a gente mostra para a população a importância dos nobres vereadores serem contra a violência doméstica. Então, eu vou informando vocês e gostaria muito dessa contribuição. Gostaria de pedir votos de pesar ao João Altique, lá do bairro Bela Vista, que infelizmente faleceu. Meus sentimentos a toda a família. E também, esse final de semana, teve um acidente muito triste ali perto da van, com um motociclista que estava trabalhando e o condutor do veículo estava bêbado e não prestou nenhum socorro, nenhum atendimento. Então, desejo boa recuperação a ele e a esposa, que está grávida de gêmeos, até eles estão fazendo pedindo ajuda. Então, que ele tenha uma boa recuperação. Também gostaria de dizer aqui que, referente ao transporte escolar, deixar claro que sempre defendi a população e sou sempre a favor dos alunos e da educação, assim como todos os vereadores aqui desta casa. Diariamente, a gente recebe várias mensagens da população, o dia todo. Então, nós, vereadores, já estivemos conversando com o prefeito, com a secretária, como o vereador André relatou, nós estivemos no Itaqui conversando com a população. E até o Santana comentou que eu não tenho posicionamento. Eu gostaria de deixar claro aqui que eu tenho, sim, posicionamento e meu mandato é pautado sempre com muita dedicação, muito trabalho e sempre a favor da população. Sempre. Então, quem acompanha meu trabalho sabe. Eu sempre me dedico o máximo que eu posso para defender o direito da população. E também, você sempre fala em grupo, mas falar de mulher é fácil, né? É muito fácil falar de mulher. Só que Fique quieto, eu estou falando. Gostaria do senhor não se manifestasse na plateia, por gentileza. Agora, Santana, sabe o que você faz? Você sempre quis ser vereador, mas nunca conseguiu uma cadeira aqui nessa casa. Nunca. Então, agora, continue tentando. Quem sabe a próxima vez você vai ocupar uma cadeira aqui